Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vamos Fazer Dinheiro. Hoje a gente preparou um guia completo, super estratégico e direto ao ponto para desmistificar um dos instrumentos mais legais do mercado financeiro, as debêntures. Sabe, para você que está buscando entender como funciona essa tal de dívida corporativa e o mais importante, como usar isso para colocar dinheiro no bolso e rentabilizar sua carteira, você está no lugar certo. Bora mergulhar nesse conteúdo que, com certeza, vai transformar o jeito que você enxerga o crédito privado. E para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. O que são debêntures, como funcionam na prática, os tipos de debêntures, garantias e proteção e, por fim, rentabilidade versus riscos. Então, vamos direto para o número 1. O que são debêntures? Vamos entender a base do negócio. Olha, pura e simplesmente, debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente com investidores, como você. A grande sacada aqui é a dinâmica da coisa. Quando você compra uma debênture, você está literalmente cortando o intermediário, que é o banco. É você emprestando o seu dinheiro direto para uma corporação financiar os projetos dela. E em troca disso, a empresa te devolve esse valor somado a juros, que na maioria das vezes costumam ser muito atrativos. E para ancorar bem essa ideia na sua cabeça, vale muito a gente comparar com o bom e velho Tesouro Direto. Lá no Tesouro, o risco é soberano, né? Você está emprestando seu dinheiro para o governo. Agora, nas debêntures, a gente pisa no território do crédito privado. O risco aqui é corporativo, ou seja, a sua garantia não é a máquina do Estado, mas sim a saúde financeira, o caixa e os ativos da própria empresa que está emitindo o título. Legal, vamos para o número 2. Como funcionam na prática? Como é que essa engrenagem roda no mundo real? O fluxo da coisa toda começa quando a empresa emite o título de dívida. Daí, rola uma oferta pública no mercado onde fundos de investimento ou pessoas físicas compram esses papéis. Se você adquire uma debênture, você pode segurar ela com você até o vencimento, recebendo os seus juros pingando ali na conta de tempos em tempos, ou você pode até tentar vender para outros investidores antes do prazo, num lugar chamado mercado secundário. Só que, um detalhe importante, o preço nessa saída antecipada não é garantido, tá? Resumindo a parte mecânica da operação, são 3 passos bem simples. Passo 1, a empresa define o valor que precisa, o prazo de duração e a taxa de juros que vai pagar. Passo 2, você, o investidor, vai lá e compra o título. E o passo 3, que é a melhor parte, o recebimento. Esse dinheiro pode voltar para você através de cupons periódicos caindo na sua conta ou tudo de uma vez só, numa tacada só, lá no vencimento. Para você ter uma ideia do poder disso, imagina um rendimento híbrido de IPCA mais 6% ao ano. É um exemplo clássico e, extremamente poderoso. Uma taxa dessas blinda o seu dinheiro contra a inflação, ou seja, protege o seu poder de compra e ainda te entrega um ganho real, limpo, robusto de 6% acima disso. É exatamente esse tipo de estruturação que constrói patrimônio de verdade no longo prazo. Indo agora para o número 3, os tipos de debêntures. Sim, tem algumas opções diferentes no mercado. A gente tem, primeiro, as debêntures simples ou comuns. Elas são as mais tradicionais e seguem aquela mesma tabela regressiva do imposto de renda que você já conhece, que pode chegar até 22,5%. Do outro lado, a gente tem as debêntures permutáveis. Essas já têm uma estrutura um pouquinho mais sofisticada, porque elas te dão a opção de serem trocadas por ações de outra empresa. Elas são super comuns naquelas operações estratégicas gigantes do mercado corporativo. Mas olha só, a grande estrela desse mercado mesmo são as famosas debêntures incentivadas. Esses títulos são literalmente o motor dos grandes projetos de infraestrutura e energia elétrica aqui no Brasil. Então, quando aquelas gigantes corporativas precisam de dinheiro para construir rodovias, puxar linhas de transmissão ou fazer obras colossais de saneamento, adivinha? Elas emitem debêntures incentivadas. É o dinheiro privado construindo o país. E o motivo delas fazerem tanto, mas tanto sucesso assim, se resume a uma grande vantagem: a isenção de imposto de renda. Exatamente. Como o governo quer incentivar o desenvolvimento dessa infraestrutura toda, ele não cobra IR sobre o seu lucro se você for pessoa física. Então, todo aquele rendimento cai líquido na sua conta. É um baita benefício fiscal que joga a sua rentabilidade lá para cima. Bom, número 4. Garantias e proteção. Os níveis de segurança, porque imprevistos acontecem, certo? Caso a empresa enfrente problemas e não consiga pagar a dívida, existe uma hierarquia bem exata de quem recebe o que sobrou. No topo da segurança, a gente tem a garantia real. Aqui, ativos físicos servem como garantia direta daquela dívida. Logo abaixo, vem a flutuante, que te dá uma preferência geral sobre os ativos.
Em terceiro, tem a tal da quirografária. Nome complicado, né? Mas significa apenas que não tem garantia real nenhuma e você entra na fila de credores concorrendo em igualdade com a maioria. E por último, lá no fim da fila, a subordinada. Se a empresa quebrar, quem tem essa debenture é o último a receber. E entender essa fila nos leva para uma regra de ouro absoluta no mundo dos investimentos. Quanto maior o risco, maior tem que ser a taxa. Não tem jeito. Uma debenture subordinada, já que você é o último da fila, tem a obrigação de te oferecer uma taxa espetacular para valer a pena. Já uma debenture com garantia real vai pagar menos, simplesmente porque ela é muito mais segura. O que nos traz ao número 5, rentabilidade versus riscos. O que esperar da realidade do mercado? Colocando os retornos esperados lado a lado, olha que interessante. Um tesouro IPCA tradicional costuma pagar a variação da inflação mais uma taxa ali entre 4% a 6% ao ano. Já uma debênture incentivada, que é isenta de imposto de renda, costuma oferecer historicamente o IPCA mais 5% a até 8%. E a debênture comum geralmente é atrelada ao CDI, entregando prêmios de 2% a 5% acima da taxa básica. O salto de rentabilidade quando você sai da dívida pública para entrar na dívida corporativa fica muito evidente. E se a gente for avaliar o cenário geral de risco e retorno da renda fixa, as debêntures são aquele passo perfeito para quem quer crescer. Elas oferecem um potencial de retorno bem superior ao dos CDBs e ao próprio Tesouro Direto, mas exigem que você deixe o dinheiro trabalhando num prazo de médio a longo. O risco está todo amarrado na saúde da empresa que pegou seu dinheiro. Basicamente, elas ficam naquele ponto de transição exato para você que quer buscar mais rentabilidade, mas não quer encarar a volatilidade da bolsa de valores. Mas, para investir nisso de forma inteligente e responsável, você precisa conhecer os dois maiores riscos. O primeiro é o risco de crédito, que é o calote. A regra aqui é básica. Sempre avalie as notas de crédito, os famosos ratings, dados por agências como Fitch, Moody's e Standard & Poor's antes de comprar qualquer título. O segundo grande risco é a baixa liquidez. Como eu disse antes, tentar vender a sua debênture no mercado secundário antes do prazo pode ser difícil e até gerar perdas. É um investimento para ser carregado com paciência até o final, beleza? E com isso chegamos ao final do nosso guia sobre debêntures. Agradeço demais por você ter acompanhado todo esse raciocínio estruturado com a gente até aqui. Então, por favor, peça o like e comentário no vídeo para se inscrever no canal, a ativação do sininho para não perder os novos vídeos. Muito obrigado mesmo pela sua audiência e confiança no nosso trabalho. E o recado mais importante de hoje, se você quer se aprofundar, recomendo fortemente que clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, você não pode perder. Aproveite agora. Um grande abraço, muito sucesso e até a próxima.